definitivamente a Fórmula 1 está de volta e começamos a temporada de 2025. Mas junto com essa primeira corrida, muitas pessoas pararam para prestar atenção em um dos detalhes que estava presente em todos os aspectos da pista do GP da Austrália. E é óbvio que nesse canal a gente deve estar falando sobre alguma relação com moda, e mais especificamente nesse caso, é claro que eu tô falando sobre a Louis Vuitton estar presente em toda a pista. A essa altura, vocês já sabem que eu sou apaixonada por Fórmula 1 e frequentemente eu tô sempre fazendo vídeo pra vocês falando sobre as relações que existem entre o universo dos esportes e o universo da moda. Principalmente meu conteúdo tem bastante foco no universo de Fórmula 1, porque como eu falei pra vocês, eu gosto bastante e felizmente, pelo menos pra mim, esse é um dos esportes que mais anda de mãos dadas junto com a moda. Mas quando a gente fala sobre a temporada de Fórmula 1 de 2025, essa se torna uma verdade ainda mais importante. A Fórmula 1, apesar de ser um esporte que surge desde 1950, está vivendo um verdadeiro fenômeno cultural nesse momento. E um dos principais motivos para isso é, evidentemente, a série da Netflix, que foi responsável por apresentar esse esporte para um novo público. A gente tem, consequentemente, então, muito mais pessoas interessadas no esporte, comparecendo aos eventos, comprando os produtos licenciados e criando conteúdo falando a respeito do assunto. Foi justamente observando isso que a LVMH, o maior conglomerado de luxo de moda, assinou nesse ano de 2025 um contrato com a Fórmula 1, e apenas um contrato de 10 anos, se tornando um patrocinador oficial do esporte. Junto com esse anúncio, a gente tem, consequentemente, a ida de várias marcas que pertencem ao grupo LVMH para o esporte. Entre essas, a gente fala sobre Louis Vuitton e a Tag, que vai fornecer os relógios. Nos comunicados, a LVMH fala que a Fórmula 1 e o grupo são muito parecidos com relação aos seus objetivos, e essa parceria é a união de valores, de criatividade, excelência, artesanato e competitividade. O alto desempenho é um fator importantíssimo para as duas vertentes. Então o objetivo aqui é fornecer o melhor das experiências possíveis na união desses dois mundos. Como eu falei pra vocês, essa não age como uma completa novidade no mundo. Na verdade, a Fórmula 1 sempre andou de mãos dadas com a moda e vez que outra fez colaborações com algumas marcas que fazem parte da LVMH. Como eu já falei muito pra vocês no vídeo que eu falei sobre o Hamilton e a sua relação específica com o esporte, que é uma das mais significativas que a gente tem no mundo atualmente, a Fórmula 1 é um esporte que precisa muito mesmo de patrocínios. E estabelecer relações com a indústria da moda é uma das coisas mais inteligentes para atingir esse objetivo. É exatamente por isso que os comunicados falavam que esse acordo, que pode ser avaliado em mais de $1 bilhão, além das taxas de patrocínio anuais que podem chegar a $100 milhões, foi um fator determinante para poder fazer essa relação. E uma das mudanças mais significativas ali para o esporte que vai resultar dessa nova colaboração é que, desse jeito, a LVMH vai colocar os seus próprios relógios no esporte. Então isso vai significar que a Tag vai estar substituindo a Rolex, que até então era basicamente um sinônimo ali da Fórmula 1 quando a gente falava sobre a marca. E quando a gente está falando sobre relógios em um esporte como esse, em que cada segundo é essencial, essa é realmente uma parceria bem significativa. Outro vídeo que eu postei pra vocês no canal há um tempo atrás foi falando sobre como a moda estava muito presente nas Olimpíadas de 2024 e que a LVMH se tornou a principal patrocinadora dos eventos. Mais uma vez, não é novidade de forma alguma o empenho que o grupo tem feito para fazer associações constantes com o universo do esporte também. Para vocês terem uma ideia, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, eles forneceram um suporte financeiro que foi apenas de $166 milhões. E acho que vocês devem lembrar que em vários aspectos ali dos eventos dos Jogos Olímpicos dava pra gente notar a presença do grupo. Uma marca que também já é muito conhecida pelos pilotos é a Tiffany. Tem muitos pilotos que aparecem todas as semanas usando as joias da marca. Então não vai ser uma grande novidade ver cada vez mais eles usando essas peças. Afinal, a Tiffany também faz parte da LVMH. Agora que a gente já falou mais um contexto geral dessa nova parceria estabelecida, a gente pode chegar no assunto que eu queria comentar com vocês desde que eu assisti a corrida no sábado para domingo, enfim, quase dormindo, né? Porque o horário tava impossível a gente assistir aquela corrida, mas enfim, a gente teve ali na pista muita presença da Louis Vuitton em vários aspectos. De acordo com os próprios comunicados que saíram ali da Fórmula 1, a Louis Vuitton se tornou a primeira parceira da corrida desse ano na temporada de Melbourne, o Grande Prêmio da Austrália, que aconteceu nesse fim de semana. Isso significou que a Louis Vuitton ficou presente ali na sinalização da pista
o que foi muito significativo, porque essa foi a primeira vez que a Louis Vuitton teve tão presente mesmo dentro do esporte. E como a gente viu ali no final, eles tiveram um papel fundamental para os momentos comemorativos. Então, quando a gente teve o pódio, atrás tinha ali a Louis Vuitton e também os prêmios foram entregados nas típicas malas da Louis Vuitton. Se tu costuma acompanhar o mundo dos esportes, é muito provável que tu já esteja familiarizado com a imagem dessas malas da Louis Vuitton. Elas estão presentes em diversas competições esportivas, do tênis, do futebol, nas próprias Olimpíadas e agora na Fórmula 1. Isso é muito interessante porque eles são responsáveis por desenvolver essas malas para alguns eventos específicos do universo do esporte, e é muito significativo que a Louis Vuitton seja responsável por fabricar a mala que carrega isso, porque o próprio legado, a história da Louis Vuitton, começa com as malas de viagem. O próprio senhor Louis Vuitton chegou a Paris em 1837 e um dos seus primeiros trabalhos foi na oficina de fabricação de malas. Isso naturalmente influenciou as suas habilidades, que ele levou posteriormente. Ele trabalhou cerca de 16 anos nesse ateliê, até ele ser contratado pela esposa do Napoleão III para ser o seu fabricante de malas e baús exclusivos. Foi exatamente assim que ele conseguiu chegar à elite parisiense e, consequentemente, criou a Maison Louis Vuitton. É também do próprio Sr. Louis Vuitton o título de primeiro criador das malas de viagem, já que em 1858 ele foi responsável por criar um baú que era usado justamente com esse objetivo, para as pessoas colocarem os seus pertences para viajar. Então é sempre interessante a gente pensar nas expertises que formaram as marcas. A gente tem marcas que começaram como linhas de acessórios e bolsas, enfim, sapatos e coisas assim, e marcas que foram fundadas para a criação de roupas mesmo. A gente consegue observar esses pequenos aspectos que fazem parte do DNA formador de uma marca, é muito mais fácil de a gente entender decisões que vêm até os dias de hoje. Como, por exemplo, essa de a Louis Vuitton fornecer esses baús para todos os tipos de esportes. Falando especificamente sobre a relação da mala da Louis Vuitton com a Fórmula 1, a primeira vez que a gente viu isso acontecendo foi em 2021, no Gran Prêmio de Mônaco. Então foi uma relação até que relativamente nova em relação a outros esportes que já estão fazendo colaborações com as malas da Louis Vuitton há um tempo. E justamente a criação dessas malas age como um dos pilares principais do fruto dessa parceria. O Stefano, que é presidente e CEO da Fórmula 1, falou: "Estamos entusiasmados em receber a Louis Vuitton como parceira a título da nossa primeira corrida de 2025. Essa é uma parceria entre dois ícones globais, ligados em primeiro lugar por sua grande paixão pela inovação, excelência, criatividade, o que as torna atemporais. A entrada da Louis Vuitton não só melhora a experiência do nosso esporte, mas celebra a união do artesanato, luxo e mais alta expressão da competição automotiva. 2025 será um ano épico para a Fórmula 1 e estou orgulhoso de iniciá-lo com um dos nossos parceiros apaixonados na Louis Vuitton." E como vocês já estão acostumados a ver nos vídeos por aqui, quando a gente tem anúncio de um lado, a gente também tem de outro. Então o CEO da Louis Vuitton também deu aí um pronunciamento falando sobre a presença deles nessa primeira corrida. O Pietro falou o seguinte: "Estou imensamente orgulhoso dessa parceria entre a Louis Vuitton e a Fórmula 1, com nossa ambição compartilhada de sempre lutar por inovação, artesanato e precisão. A sinergia de nossos dois mundos é dos nossos ateliês e garagens, artesãos e engenheiros, enquanto celebra o excelente desempenho dos pilotos campeões em todo o mundo que embarcam em uma jornada de excelência a cada corrida." Uma das grandes certezas que a gente tinha com relação a esse novo contrato que foi assinado entre a LVMH e a Fórmula 1 era que, de fato, a Louis Vuitton ia ser um dos grupos mais explorados durante aí esses próximos 10 anos que a gente vai ver de união entre essas duas importantes potências mundiais da cultura atualmente. Como sempre, estou mega ansiosa para ver o que isso vai significar. Infelizmente, a gente vai ter quase todas as semanas agora de 2025 muito conteúdo nas minhas outras redes sociais falando sobre o que eu denomino de Fórmula 1 Fashion Week, falando sobre os looks dos pilotos no paddock, das pessoas que estão por lá, principalmente as WEGs e as mães deles às vezes. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, fazendo uma união sobre moda e Fórmula 1, já aproveita e me sair por lá porque vai ter muita coisa. Inclusive, se der tempo, porque eu tô quase atrasada pra ir pra aula, eu ainda quero gravar um vídeo pra vocês hoje falando sobre a relação do próximo piloto que vai ser a estrela da Fórmula 1 junto com a moda, assim como o Lewis já é. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like, comentários, enfim, tudo isso que tu sabe que é mega importante pra mim. E é isso, um beijo, eu sou a Anne e até amanhã pro próximo vídeo ou daqui a pouco.